pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu venho fazer uma atualização de um projeto de leitura para vocês. Eu me refiro ao projeto de leitura dos 100 melhores livros de todos os tempos, que é a relação da revista Bula. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o projeto, o vídeo inicial que eu falo do projeto. Na verdade, sim, eu vou deixar o link para o post. No post eu explico melhor sobre o projeto. Tem o vídeo inicial, todos os outros vídeos de atualização do projeto e a relação de todos os livros. Aí eu marco o que eu já tenho e li, o que eu tenho ainda não li e o que eu ainda não tenho. Os que eu já li e tem post no blog ou resenha em vídeo. Resenha no blog ou em vídeo, aí eu deixo marcado que tem resenha, tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo, quem tiver mais curiosidade para saber sobre o projeto, é só acessar. E aí nesse vídeo de atualização eu vou fazer o que eu faço nos outros, que é falar de 3 obras que eu li para o projeto, né? A cada 3 leituras eu venho, faço uma atualização. E a atualização, além de falar das leituras, nessa atualização eu também mostro as novas aquisições para o projeto, né? Eu não tenho todos os livros, aí aos poucos eu vou comprando, né? Então vamos começar para esse vídeo não ficar muito longo. O primeiro que eu li dessa relação é O Príncipe. E isso já denota uma característica desse projeto. Ele não tem apenas romances, né? Ele tem livros importantes assim, de conhecimento geral na relação. Então tem O Príncipe, a interpretação dos sonhos, a origem das espécies, o Capital, né? Por isso que eu resolvi seguir esse projeto. E aí O Príncipe é uma obra que eu tinha lido trechos havia muito tempo e eu nunca tinha lido integralmente. Li essa edição, que está completa, né? Eu achava que não estava, o texto integral, mas está. Eu não vou falar muito desta obra, porque eu já falei dela em outros vídeos e fiz um vídeo específico para ela. Então eu vou deixar aqui embaixo também, para quem quiser saber. O que eu vou falar sobre ela? Assim, um comentário sucinto. Que eu gostei, assim, a gente sempre conhece um pouco dessas obras famosas, mas o que eu achei interessante é que o livro ele é bem prescritivo, né? O príncipe deve isso, o príncipe deve aquilo, mas assim, a gente usa até o adjetivo maquiavélico, né, para as pessoas que estão assim mal intencionadas e são estratégicas, né? Mas aqui nesse livro, embora ele seja muito prescritivo, o Maquiavel, a gente não pode cometer anacronismo, que é olhar com os olhos de hoje o que foi dito há muito tempo atrás, sem tentar se ater ao contexto da época, né? Aqui a gente está num contexto em que nem havia Itália ainda, né? Havia as grandes regiões de Florença, não havia o país unificado como a gente conhece hoje. Então a gente está num contexto do Renascimento, havia muitos conflitos por disputa de terra, de condado, ducado, essas coisas. E aí os monarcas, os chefes não de Estado, seria o correspondente ao chefe de Estado hoje, eles deviam ser mais incisivos na defesa de seu território. É bem aquela tática medieval mesmo. Então o que Maquiavel faz? Ele traça um manual de conduta para o príncipe, né, para o chefe daquela região, para não se deixar invadir e para conseguir mais terras, assim. Para a época fazer muito sentido, né? E hoje a gente dá uma olhada para esse livro e utiliza algumas táticas daqui, algumas coisas que foram ditas aqui para outros fins que não tem muito a ver com o contexto da época, né? Mas assim, como eu disse, eu fiz um vídeo só pra ele, então eu vou deixar quem quiser saber mais sobre minha opinião. Fresquinha ainda, porque eu acho que eu li esse livro há uns 3, 4 meses mais ou menos, né? É que eu demorei, eu fiz... Porque assim, como eu tô fazendo 2 projetos que são 100 livros da literatura mundial, este da revista Bula e o da revista Bravo, tem muitas obras em comum nas 2 relações. Então quando é de obra em comum, eu faço um vídeo das obras em comum. Agora quando é das obras só daquele projeto, faço outro vídeo só das obras daquele projeto. Quando é só desse projeto, desse projeto. Então, para essa relação, eu já fiz vídeo de atualização, mas era de obras em comum dos 2 projetos. Então, eu tinha lido 3 obras em comum, mais rapidamente do que 3 só para esse. Então eu tinha lido esse faz tempo, mas faltava completar 3. Não sei se dá para entender, acho que estou muito confusa. Mas aí faltavam mais, acho que 1 ou 2 leituras para eu ter 3 obras
né, apenas desse projeto para fazer um vídeo sobre ele. Não sei se deu para entender, mas eu acho que se eu tentar explicar mais vai ficar mais confuso. Então por isso que por isso que essa é, acho que a primeira atualização do projeto, com obras apenas deste projeto, que não são obras em comum com os dois. Não sei se eu me fiz entender. A outra obra, A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Este livro, ele é bem famoso, né? Nossa, será que esse não tá na outra relação? Não, na outra acho que só tá 1984. Na da revista Bravo tá apenas 1984, que também está nessa relação da bula. Mas este aqui, ele é bem famosinho, né? E é um livro muito legal, você lê numa sentada. Qual é a história? Numa fazenda, né? Numa fazenda com muitos animais e tal. Esses animais todos eles eram explorados pelos humanos, né? Os donos da fazenda, os fazendeiros. Muito explorados, né? Trabalho duro e tal. Esses bichos fazem uma revolução. Aí eles fazem uma revolução, expulsam os humanos e eles tomam o poder ali, começam a tomar conta da fazenda. Eles criam princípios de conduta e os animais que passam a conduzir tudo são os porcos, né? Eles acabam por conduzir e comandar os outros animais. Mas aos poucos, os porcos começam a adotar o comportamento dos humanos, ou seja, explorando os outros animais, né? E daí que vem aquela frase, todos são iguais, mas não são mais iguais que os outros. É dessa obra aqui. E o que é importante nessa obra também? Que na verdade é uma paródia ao totalitarismo de Stalin, né? Então a gente vê personagens aqui que são animais, bichos, que são claramente, a gente percebe claramente a figura do Marx, né? Porque tem toda a questão da exploração dos bichos, né? Todo o conceito de Marx de exploração e alienação. Então a gente percebe claramente aqui a figura que representa Marx, a outra figura que representa Trotsky e a outra figura que representa Stalin. O Lenin não está representado nesta obra, não entendi muito bem porquê. Mas é uma maravilha ler essa obra. Você lê numa sentada, que ele é bem, a diagramação dele é bem tranquila, lê-se rapidamente, um dia dá para ler, recomendo muito. E o outro livro que eu li recentemente, né, no mês de dezembro, é este livro do Shakespeare. Esta peça, né, do Shakespeare, o Rei Lear, que é uma das... Se a gente for pensar na produção do Shakespeare, ele produziu bastante coisa e normalmente dividem a obra dele assim. As peças que são históricas, né, sobre alguma passagem da história, então... Júlio César, Antônio, Cleópatra, Ricardo III, e vários outros Ricardos, Henrique também, oitavo, sétimo e tal. E tem as tragédias. Dentre as tragédias, há 4 que são muito importantes, as maiores dele. Que acho que é a mais importante de tudo que ele produziu. É Hamlet, né, que a gente conhece. Rei Lear, Hamlet, Rei Lear, Macbeth e Otelo, né. Dessas eu li já Hamlet, Otelo, agora Rei Lear, do Macbeth ainda não. E por que essa obra é interessante? Aqui conta a história do Rei Lear, é o rei da Bretanha, é isso mesmo. Rei da Bretanha. Ele já tá velho, ele resolve dividir o reino dele entre as 3 filhas. Ele tem 2 filhas casadas e tem uma filha menor, né, a caçula. Ele resolve dividir o reino dele e pede para as filhas dele declarar o amor delas por ele, porque esse vai ser o critério de divisão. As 2 filhas mais velhas fazem assim, um discurso todo bajulador, né, declarando amor, se rasgando em elogios para ele. A terceira filha, a caçula, a Cordélia, ela achou tudo muito hipócrita, ela fez um discurso, ela se manifestou de maneira que ela considerou honesta. Então o que ela falou? Ela falou que o ama como uma filha deve amar um pai, nem mais e nem menos. Ele achou isso uma afronta, resumindo a história, né, ele achou isso uma afronta, um desaforo, um absurdo, e a deserdou. E ela tinha 2 pretendentes, um dele era o rei da Espanha e o outro duque de algum lugar lá. Ele a deserdou
resolveu dividir todo o reino dele com as duas outras filhas. Ele a deserdou, ela foi expulsa, ela foi com o rei da França. Ele dividiu o reino dele com as duas filhas e tinha entrado em acordo com elas de manter, acho que 100 cavaleiros, enfim, ter lá o seu confortozinho, né? Ele ia morar um tempo com uma delas, depois outro tempo com a outra. O que acontece? Ele vai morar com a primeira delas e ela já desconversou, já quis tirar boa parte das regalias dele. Ele achou aquilo um absurdo, xingou e foi morar com a outra. A outra fez a mesma coisa, né? E aí, para resumir bem a história, ele saiu pela floresta fora, apenas com o bobo da corte, um outro também que ele tinha expulso do reino porque tinha defendido Cordélia. E aí vem a famosa frase desta obra. Parece que toda grande obra do Shakespeare tem uma frase de impacto, um pensamento. O bobo da corte fala para o rei que ele cometeu um erro, que ele se tornou velho antes de se tornar sábio, né? Essa é a passagem bem famosa dessa obra. Mas assim, não vou contar o fim, mas só vou dizer uma coisa. É uma tragédia, como se fosse uma tragédia grega, né? Vocês sabem o que acontece nas tragédias, né? Aquilo tudo. Mas eu gostei muito, é uma das peças que eu mais gostei do Shakespeare, né? Não li tudo ainda, eu andei comprando bastante coisa, aos poucos eu tô lendo. Mas por enquanto é uma das minhas favoritas, Hamlet e esta, as duas que eu mais gosto por enquanto. A tradução é do Milor Fernandes, né, que ele traduz Shakespeare muito bem, traduzia, né? Então essas são as 3 obras. Agora eu vou falar do que eu comprei para esse projeto. São obras que eu fui comprando ao longo, desde que eu comecei. Aí no próximo vídeo de atualização desse projeto eu também vou mostrar as obras que eu comprei depois dessas, né? Se eu tiver alguma. Porque no vídeo que eu faço em comum com os 2 projetos, eu também mostro as obras que são em comum com os 2 projetos. Mas aqui eu só vou mostrar as que são só para esse projeto, que não são em comum com o outro, tá? Aí, o que eu comprei? Laranja Mecânica, que eu tô doida para ler, do Anthony Burgess. Comprei também um sebo, está usado, A Sangue Frio, do Truman Capote, ou Capote, como dizem. Comprei mais recentemente Pergunte ao Pó, do John Fante. Tá no plástico ainda e só vou tirar quando for ler. A mesma coisa com esse. Acontece com esse. Ardil 22, do Joseph Heller. Luz em Agosto, também no plástico, do William Faulkner. Eu tô com 4 obras do Faulkner para ler. Né? Eu não li Faulkner ainda, inclusive ele está em um dos meus projetos. Aí eu tenho também O Castelo, do Kafka. De tudo que eu tenho do Kafka, eu não tenho a obra completa dele, mas assim, eu tenho algumas coisas, bastante coisa, e tudo que eu não, de tudo que eu tenho, o único que eu não li foi este aqui ainda, O Castelo. Outro que eu comprei recentemente na feira de livros da USP foi este, O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Acho que é isso. Ai, que difícil. Bulgakov. É russo, né? Então, enfim, esse aqui é sobre... Vou ler só um trechinho aqui atrás. Romance revolucionário. Nele, Bulgakov narra a fantástica chegada do diabo em plena Moscou comunista dos anos 1930. Se a gente está falando de 1930, a gente está falando da época do Stalin. Só para vocês se situarem. E um outro também que eu comprei em sebo, e também é de literatura russa, é Doutor Zhivago, do Boris Pasternak. Que, deixa eu ver, Boris Pasternak reconstitui parte da história moderna da Rússia ao narrar o drama vivido pelo médico e poeta Yuri Zhivago, que foi preso pelos bolcheviques e obrigado a colaborar com eles. Ou seja, também sobre aquele período do totalitarismo russo, né? A época de Stalin. Eu acho que é isso. Logo depois. Então não é uma edição de bolso e não é pequeno não. Tem mais de 600, quase 700 páginas. Então é isso, essas são as novas aquisições. Não vou me comprometer dizendo qual que eu vou ler primeiro ou não, mas enfim. Eu vou lendo e vocês vão ficar sabendo.
tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de dar um joinha, de se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, pode dizer o que vocês preferem que eu leia primeiro, que vocês têm curiosidade, enfim, fique à vontade para interagir, tá bom? Obrigada!